esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Diácono Paulo, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nós nos reunimos para o encontro da Assembleia Litúrgica, o encontro da Igreja com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que verdadeiramente está presente no meio de nós. Não como uma realidade etérea, como nós pensamos, mas Ele está presente na comunidade reunida, a visibilidade do Senhor, o corpo místico de Cristo, aqueles que passaram por este mundo e já estão absorvidos em Deus, por isso são fiéis a Jesus Cristo, mas também nós teremos Jesus na palavra proclamada, mas de uma forma viva, real, verdadeira, com o seu corpo, com seu sangue, com a sua alma, com a sua divindade presente aqui neste altar. Ouvimos a carta aos Hebreus, é uma carta sacerdotal, e ouvimos dizer que os sacerdotes dos tempos antigos entravam muitas vezes para oferecer sacrifícios para agradar a Deus. E por Jesus nós sabemos que nós temos um Pai, Ele se revelou o Filho, mostrou a eterna geração do Pai e do Filho, mas também a presença do Espírito Santo. Por isso Jesus, ao tornar-se homem, Ele entrou uma única vez no santuário e ofereceu-se por completo, doou-se, entregou-se, para que esse sacrifício dele fosse aceito ao Pai e todos nós recebêssemos
a salvação, o resgate diante da maldade ou do pecado na qual nós somos inseridos. Hoje lemos o Evangelho, estamos lendo a finalização do Evangelho de Marcos. Não fizemos uma leitura cursiva do Evangelho, uma leitura cronológica, mas terminamos de ler todo o Evangelho de Marcos. Só vamos ler mais um trecho na próxima semana. E aprendemos muito com esse evangelista. Aprendemos que para estar com Jesus é necessário estar no caminho. Todos aqueles que estavam no caminho estavam junto com Jesus. E aqueles que estavam fora do caminho, ou porque tinham alguma dificuldade, Jesus os colocava no caminho. Por isso esse evangelho era chamado o evangelho do caminho. Os seguidores de Jesus eram chamados seguidores do caminho. Por ele ser o evangelho mais curto, era o evangelho dado na catequese a todos os adultos que iam receber o sacramento de iniciação cristã. E hoje nós somos convidados a refletir sobre o último e grande mistério que ainda não aconteceu e que nós estamos aguardando. E nós estamos aguardando porque nós acreditamos, não porque temos medo. O medo nos embota. A educação pelo medo, ela muitas vezes coloca a pessoa fragilizada, tira da pessoa a iniciativa. Nós vamos ver que a grande promessa e última que nós estamos aguardando é a vinda do Senhor. Não mais revestido da nossa fragilidade, como vamos celebrar no Natal, onde Ele se fez carne, mas Ele virá na sua glória, em corpo e alma, para fazer a finalização dos tempos. Cada celebração eucarística nós recordamos essa grande verdade de fé. Depois que o sacerdote com suas mãos consagra o pão e o vinho, ele diz: eis o mistério da fé. E nós falamos: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Todos nós estamos aguardando isso. A última palavra da Sagrada Escritura, do livro da Revelação, no livro do Apocalipse, é justamente isso: Maranatá, Maranata, ou vem, Senhor Jesus. Nós ansiosamente nós esperamos isso, mas Jesus hoje Ele fala para os seus discípulos que antes que isso aconteça, haverá uma grande tribulação. E nós lemos no profeta Daniel e nos outros livros da Sagrada Escritura que fala sobre os fins dos tempos, que é um momento de profunda desolação, um momento onde as pessoas elas viverão muito mais guerras do que paz. É um momento onde as pessoas terão muito mais angústia do que paz interior. Todos os profetas, eles, ao falar dos fins dos tempos, colocam isso. E hoje nós ouvimos do próprio Jesus. Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair e as forças do céu serão abaladas. Quer dizer, o Cristo, o sol, não é, da justiça será esquecido, a lua não brilhará mais,
é o sinal da qual nós temos como a presença da Santíssima Virgem Maria. Quando lemos no livro do Apocalipse, no capítulo 12, e as estrelas, o símbolo dos anjos, eles cairão, como lemos no livro do Apocalipse, cairão do céu e as forças do céu serão abaladas. Mas Jesus coloca: então vereis o Filho do Homem vindo em glória nas nuvens, com poder e glória, e ele enviará os seus anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Uma imagem escatológica linda, e uma imagem que enche o nosso coração de consolação, porque nós mantemos a fidelidade ao corpo místico de Cristo. Nós nos sentimos filhos espirituais da Santíssima Virgem Maria. Nós estamos unidos ao corpo místico de Cristo. Para nós é uma grande consolação, porque nós veremos o Cristo em glória. Não temeremos. Nós sentiremos sim a tribulação que o mundo passa, se esse for o momento. Mas Jesus, ele terminou colocando uma coisa, que esse é um dos mistérios que está dentro do coração do Pai. Mas é por isso que o Evangelho de hoje, ele tem 2 grandes partes. Esta do Filho do Homem vindo em glória e reunindo os eleitos, mas também ele fala da geração que não passará até que isso aconteça. Está falando de nós. Nós podemos fechar os nossos olhos hoje, daqui a pouco. Dormiu, não acordou mais. Foi viajar, não voltou, não é? Adoeceu, perdeu a vida. Nós podemos viver isso nesse tempo presente, e às vezes achamos que isso tudo é só fatalidade, e não é. É porque nós estamos sendo preparados todos os dias para que a nossa vida esteja cada vez mais ligada ao Senhor Jesus. Temos medo de falar disso aqui, porque temos medo muitas vezes da realidade da qual nós não experimentamos ainda, que é estarmos unidos a Deus, junto de Deus, nos céus. Mas Jesus disse que isso vai acontecer, que essa geração não passará. Então nós, a cada geração, viveremos isso. Nós vamos viver essas fatalidades ou essas dificuldades, ou vamos viver a nossa própria morte. Por isso é hora de pensarmos se é o fim do ano litúrgico. Também poderíamos pensar no nosso fim, no fim nosso. Como será o fim da nossa existência? E ao pensar nisso, qual é o sentido e o rumo que nós estamos dando à nossa existência? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Estamos ainda com aquele gosto de fel diante daquela relação que nós não conseguimos perdoar? Estamos vivendo ainda uma tristeza interior, porque ainda falta-nos a fé de acreditar que estaremos absorvidos em Deus? Não conversamos com aquele familiar da qual deveríamos resolver as questões, e que muitas vezes são questões ligadas às coisas da terra, aquilo que vai ficar, que é ligado a dinheiro. Por isso nós temos que olhar que rumo nós estamos dando à nossa vida,
qual é o sentido da nossa existência. E às vezes nós esquecemos de criar os nossos filhos e a nós mesmos como uma cidadania que não é essa cidadania da terra, mas é a cidadania dos céus. Essa é a maior e melhor cidadania que nós temos. É esse passaporte que nós deveríamos lutar, porque é ele que nós temos que apresentar um dia na alfândega da vida, quando nós estivermos o nosso nome sendo chamado e nós tivermos que apresentar a Deus ali o rumo da nossa vida e da nossa existência. Não com medo, mas com um amor reverente a Deus. Aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração. Uma reverência, um tremor diante dessa grande reverência que é Deus. Esse é o domingo, o penúltimo domingo. Na próxima semana nós estaremos celebrando a festa de Cristo Rei. Encerraremos um ano litúrgico e começaremos de novo um ciclo. A vida vai ser sempre assim. É hora de fechar alguns ciclos e abrir novos ciclos. Que Deus nos abençoe. Fechemos um pouquinho os nossos olhos e rezemos.